boa noite. Nosso grupo ficou com o tema das diretrizes da hipertensão arterial. Meu nome é Letícia, eu vou começar introduzindo sobre o tema. A hipertensão arterial ou pressão alta, que é mais conhecido como pressão alta, é uma doença crônica não transmissível. Ela ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins. Quando a pessoa é diagnosticada com hipertensão arterial, significa que seu sangue está circulando com a força acima do normal, ou seja, com a força elevada, fazendo a forte pressão contra a parede das artérias e veias. Então, esse é o processo para a gente considerar que a pessoa está com a pressão alta. A pressão alta é uma doença que podemos considerar como uma doença silenciosa. Por que a doença silenciosa? Porque ela não é definido os sintomas nas pessoas, não apresenta aquele sintoma definido que a gente pode dizer, não, ela tá com a pressão alta. Não existe isso. Ela tem alguns sinais, as pessoas apresentam sinais que a gente pode considerar que esteja com a pressão alta, mas não é uma coisa definida. Não é um sintoma que sempre que a pessoa tiver com dores no peito, como por exemplo, ela vai estar com a pressão alta. Então, alguns sinais que a gente pode colocar de exemplo são dores no peito, dores de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza e entre outros. Vale ressaltar também os fatores de riscos, que são a genética, ou seja, você ter alguém na família que já vem com esse problema e aí você adquirir. O sedentarismo, que a gente leva em conta a questão sem fazer atividade física, não ter uma alimentação saudável, a obesidade, que causa por conta da alimentação também, idade, o consumo do álcool, ingestão de sódio, potássio, que isso também vale muito em questão da pressão alta, eu acho que é um dos que mais pesam, porque é um que liga o outro, né? E fatores também socioeconômicos. Bom, o seu diagnóstico se baseia em duas medidas de pressão arterial. Em uma situação de repouso, realizada no consultório com aparelho próprio, com essa finalidade. Tem dois tipos de exame, que é o MAPA, que efetua a medida de seus valores por 24 horas ao longo das atividades cotidianas durante o sono, para ver como é que a pessoa tá, como é que tá o processo, se a pessoa apresenta hipertensão arterial, e o teste ergométrico, que também verifica o comportamento da pressão antes e durante e após o esforço físico. Então, esses são os dois principais exames que a gente diagnostifica a pressão arterial. Decisão terapêutica e metas. Bom, a decisão terapêutica deve ser baseada no risco cardiovascular, considerando-se a presença de fatores de risco, como lesões em órgão-alvo ou doença cardiovascular estabelecida, e não só apenas no nível de PA. A abordagem para níveis de PA entre 130 a 85. A justificativa para intervenções em pessoas com esses níveis de PA baseiam-se no fato de que metade do ônus atribuível ocorre para a pressão sistólicas entre 130 e 150, isto é, incluindo o comportamento milítrofe de PA. Uma importante consideração a ser feita aqui é que nessa faixa de PA há uma grande parcela de indivíduos com doenças cardiovascular e renal estabelecidas, além de uma boa parte dos indivíduos com diabetes, doenças renais, múltiplos fatores de risco e cardiovascular e síndrome metabólica também. A abordagem em pacientes hipertensos com risco cardiovascular médio, alto e muito alto. A instituição precoce do tratamento medicamentoso visa a proteção dos órgãos-alvos, redução do impacto causado pela elevação da PA, redução do impacto causado pela presença de fatores de riscos associados na progressão dos processos ateroscleróticos. Sobre decisões terapêuticas.
Modificações de estilo de vida podem se refletir no retardo do desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica em indivíduos com pressão milítrofe. Tem também impactos favoráveis nos fatores de risco envolvidos no desenvolvimento ou agravo de hipertensão. Grau B. O período de tempo recomendado para essas medidas de modificação de estilo de vida, isoladamente em pacientes hipertensos, é aquele com comportamento milítrofe da pressão arterial, com baixo risco cardiovascular e de no máximo 6 meses. Caso os pacientes que não estejam respondendo a essas medidas por até 3 meses, tem que passar por uma nova avaliação. Deve ser passado por uma nova avaliação para começar a já estar indicando um tratamento medicamentoso em associação. Como vemos aí na tabela 1, a decisão terapêutica. Então, sem risco adicional, é usado o tratamento não medicamentoso isolado, ou seja, uma boa alimentação, exercício físico, risco adicional baixo, tratamento não medicamentoso isolado por até 6 meses. Se não atingir a meta, associa tratamento medicamentoso, ou seja, até 6 meses, mantendo uma boa alimentação, exercício físico, não melhorar, não ver progresso, aí sim é indicado associar o tratamento medicamentoso. Risco adicional médio, alto e muito alto. Tratamento não medicamentoso, mas medicamentoso, ou seja, boa alimentação, exercício físico e os medicamentos. Na tabela 2, metas a serem atingidas em conformidade com as características individuais. Hipertensos em estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio, 140 a 90, é o considerado. Hipertensos e comportamento milítrofe com risco cardiovascular alto e muito alto, ou com 3 ou mais fatores de risco, DM, SM ou LOA, 130 a 80. Hipertensos com insuficiência renal com proteinúria. Boa noite, pessoal. Vou dar seguimento à apresentação do nosso trabalho, falando um pouquinho do tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial. Bom, o tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial tem como principal objetivo diminuir a morbidade e a mortalidade cardiovascular por meio de transformações do estilo de vida que favoreçam a redução da pressão arterial. Sem o uso dos antihipertensivos, consegue-se evitar, assim, os efeitos adversos do tratamento farmacológico e reduzir o custo do tratamento para o paciente e para as instituições de saúde. O tratamento não medicamentoso da hipertensão arterial envolve medidas nutricionais saudáveis. Algumas práticas que podem funcionar neste tratamento da hipertensão arterial são: cessação do tabagismo, um bom padrão alimentar, como por exemplo, maior consumo de frutas, hortaliças, laticínios com menor teor de gorduras e cereais integrais, consumo moderado de oleaginosas, redução do consumo de gorduras, doces e bebidas com açúcares e carnes vermelhas, baixa ingestão de sódio na dieta, redução também de produtos à base de cafeína, redução do consumo de bebidas alcoólicas, práticas de atividade física constante e controle de estresse. Com relação ao tratamento medicamentoso, temos a classe dos diuréticos, que são divididos em tiazidas, comercialmente conhecidos como hidroclorotiazidas, onde seu mecanismo de ação é inibir a ação do íon transportador de NaCl no túbulo distal, com o aumento da eliminação de sódio, cloro, potássio e água.
Com isso, diminui a reabsorção de sais e água associada. Ele tem indicação para o tratamento de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca inicial. Como efeito adverso, apresenta hipocalemia, alcalose metabólica e diminuição da tolerância à glicose. Temos também os diuréticos de alça, comercialmente conhecidos como furosemida, onde seu efeito tem duração de 4 horas e é utilizado em casos de emergência. Seu mecanismo de ação é a inibição do transporte de sódio, cloro e potássio no ramo ascendente da alça de Henle. Como indicação, apresenta parasite, insuficiência cardíaca crônica e, como efeito adverso, hipopotassemia e alcalose metabólica. Os diuréticos poupadores de potássio, conhecidos como espirolactona, apresentam um mecanismo de ação onde há inibição da absorção de água e íons no ducto coletor renal. Neste local de atuação, já houve grande parte da reabsorção de água e íons, reduzindo sua eficácia. Desta forma, geralmente é utilizado em associação a outros fármacos. Como indicação, a insuficiência cardíaca congestiva e como efeito adverso apresenta hiperpotassemia e acidose metabólica. Nesta imagem, observamos os locais de atuação dos diuréticos na estrutura renal. É possível observar o túbulo distal, a alça de Henle e o ducto coletor. Os agentes de ação central, comercialmente conhecidos como metildopa, são agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos no sistema nervoso central. São indicados para gestantes e, como efeito adversos, apresentam esquecimento, sonolência, depressão e disfunção sexual. Esta classe não pode ser associada com antidepressivos. O fármaco se liga ao receptor celular alfa-2, gerando um feedback negativo para a liberação da noradrenalina, diminuindo assim seus níveis na fenda sináptica. Com relação aos beta-bloqueadores, temos o propanolol. Como mecanismo de ação, ele apresenta a ligação aos receptores beta-cardíacos, reduzindo a frequência cardíaca, o débito cardíaco e a pressão arterial, através da diminuição da secreção da renina e da angiotensina 2. Como indicação, temos hipertensão moderada a severa e como efeitos adversos temos broncoespasmos, bradicardia e tremores. Nesta imagem, podemos observar a forma de atuação dos beta-bloqueadores, onde se ligam aos receptores beta-1 atuando no coração. Eles apresentam ações farmacológicas complexas, promovem a diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina com a readaptação dos barroreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Como exemplo da classe dos alfa-bloqueadores, temos a doxazosina. Como mecanismo de ação, ela apresenta antagonismo competitivo aos alfa-1 receptores pós-sinápticos, impedindo a vasoconstrição. Ela tem como indicação a hiperplasia prostática benigna e como efeito adverso obstrução nasal, impotência sexual e incontinência urinária. Nesta imagem, observamos que os alfa-bloqueadores atuam relaxando a musculatura do assoalho prostático, ao qual favorece o esvaziamento da bexiga nos pacientes com hiperplasia prostática benigna. Com relação aos vasodilatadores diretos, temos a hidralazina. Seu mecanismo de ação é o relaxamento da musculatura lisa arterial. Como indicação, apresenta para hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. E como efeito adverso, apresenta o aumento da retenção hídrica e taquicardia reflexa. Bloqueadores dos canais de cálcio. Os bloqueadores dos canais de cálcio são divididos em 2 grupos. Os bloqueadores dos canais de cálcio dihidropiridinas e bloqueadores dos canais de cálcio não dihidropiridinas. Os bloqueadores dos canais de cálcio dihidropiridinas são os mais indicados para o tratamento da hipertensão arterial por apresentarem um grande efeito vasodilatador.
Os bloqueadores dos canais de cálcio não de hidropiridinas apresentam um menor poder vasodilatador, mas possuem um efeito de diminuir a frequência e a contratilidade do coração, sendo assim uma opção nos pacientes com arritmias ou doenças isquêmicas cardíacas. E esses medicamentos a gente conhece no mercado como o amlodipino, que é um bloqueador dos canais de cálcio que faz parte do grupo de dihidropiridinas, e o cloridrato de verapamil, que é os bloqueadores dos canais de cálcio do grupo de não dihidropiridinas. E existe essa diferença que um tem um grande efeito vasodilatador e o outro tem um menor poder vasodilatador. Então, no caso do verapamil, ele é mais indicado para pacientes com arritmias ou doenças isquêmicas cardíacas. Os bloqueadores dos canais de cálcio, que fazem parte do grupo da não dihidropiridinas, que é o verapamil, eles não são considerados drogas de primeira linha de tratamento da hipertensão. Elas só devem ser usadas quando o paciente apresenta outras indicações, como arritmia cardíaca, né? E os bloqueadores de cálcio do grupo das dihidropiridinas são drogas muito efetivas no controle da hipertensão. E na hipertensão ele leva os bloqueadores dos canais de cálcio e eles podem ser usados como uma droga única, né? Nas hipertensões leves. Esses medicamentos do grupo da dihidropiridinas podem ser usados como droga única. Mas naquelas hipertensões que necessitam de mais de uma droga para o controle, aí se faz a associação com diuréticos, né? Que são os inibidores do ECA, o enalapril, ramipril, ou então com a losartana, quando a hipertensão ela necessita de mais drogas para o controle. Inibidores de angiotensina. São medicamentos antihipertensivos eficazes que têm como ação principal a inibição da enzima conversora de angiotensina 1 e responsável um só tempo pela transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2, que é vasoconstritora, e pela redução da degradação da bradicina, vasodilatadora. Esse grupo dos inibidores de angiotensina, eles podem ser diferenciados em 3 categorias de acordo com a seletividade para ligação aos receptores adrenérgicos, que são os não seletivos, os cardioseletivos e aqueles com ação vasodilatadora. Os não seletivos, eles bloqueiam tanto os receptores adrenérgicos beta-1, encontrados principalmente no miocárdio, quanto os beta-2, que são encontrados no músculo liso, nos pulmões, nos vasos sanguíneos e em outros órgãos. Os cardioseletivos, eles bloqueiam preferencialmente os receptores beta-1 e os adrenérgicos, que são os mais cardioseletivos, né? A gente encontra aqui o atenolol, metoprolol, bisoprolol. Já aqueles com ação vasodilatadora, eles manifestam-se por antagonismo ao receptor alfa-1 periférico. E temos o carvedilol, o medicamento carvedilol. E também por produção de óxido nítrico, que temos o nebivolol. E um medicamento muito conhecido, né? É o captopril, que normalmente ele é usado em caso de emergência, né? Não é um medicamento que dificilmente ele se faz uso como o enalapril, como a losartana. Ele é um medicamento em caso de emergência. Os bloqueadores dos receptores AT1, eles antagonizam a ação da angiotensina 2 pelo bloqueio específico dos receptores AT1. Responsável pelas ações próprias da angiotensina 2, que é a vasoconstrição, que é o estímulo da proliferação celular e da liberação de aldosterona. E temos esse medicamento muito conhecido como a losartana potássica. Os inibidores de renina. O alisquireno é o único representante da classe disponível comercialmente que promove a inibição direta da ação da renina, com a consequente diminuição da formação de angiotensina 2.
Outras ações podem contribuir para a redução da pressão arterial e a proteção tissular, como a redução da atividade plasmática da renina, o bloqueio de receptor celular próprio da renina, pró-renina, e a diminuição da síntese intracelular de angiotensina 2. A hipertensão e condições clínicas associadas. A hipertensão é uma doença renal crônica. Então, a relação entre a hipertensão e a DRC é que a hipertensão pode ser tanto a causa como a consequência de uma doença renal. Isso é devido à sobrecarga salina e de volume, além do aumento de atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a disfunção endotelial. Porque se os rins não estiverem desempenhando sua função, vai haver um acúmulo de água e de sais, o que vai elevar a pressão. E se a pressão estiver elevada, vai sobrecarregar os rins. Então, um paciente em tratamento conservador, que é aquele que ainda não precisa de diálise, a meta de pressão dele vai depender das comorbidades. Então, o valor menor que 130/80 são para os adultos com hipertensão, DRC ou diabetes. O tratamento medicamentoso, ele é feito também dependendo da condição clínica do paciente. Então, pode ser usado IECA, BRA, bloqueadores beta-1 e os bloqueadores dos canais de cálcio. Já em pacientes em terapia renal substitutiva, que são aqueles pacientes que precisam de diálise ou de transplante, já é mais difícil de obter resultado, porque a pressão ela sempre vai estar alta antes da hemodiálise e vai estar baixa depois. Então, essa variação dificulta no tratamento. Por isso que o controle da pressão arterial em pacientes que fazem diálise é eficaz apenas em 1/3 dos indivíduos. Não existe evidência acerca do nível ideal de pressão em pacientes em diálise, mas os valores aceitos é menor ou igual que 140/90 antes da hemodiálise e depois da hemodiálise menor ou igual que 130/80. 60% desses pacientes necessitam de 3 ou mais antihipertensivos. Então, dependendo novamente da condição clínica do paciente, pode ser usado beta-bloqueadores e BRA ou bloqueadores dos canais de cálcio. A diretriz ela sugere a individualização do tratamento em pacientes em terapia renal substitutiva, sempre respeitando as comorbidades, farmacocinética e o efeito cardioprotetor do medicamento. Já em relação à diabetes mellitus, a diabetes colabora com o surgimento da hipertensão, porque quando tem um excesso de açúcar no sangue, as artérias vão se enrijecer, dificultando a circulação sanguínea e, consequentemente, aumentando a pressão. Ou, pelo excesso de glicose no sangue, o pâncreas vai trabalhar mais e essa produção descontrolada de insulina vai afetar o sistema nervoso simpático, que vai aumentar os batimentos cardíacos e desencadear uma contração exagerada dos vasos. Nesse caso, a pressão arterial desejada é menor que 140/90 e se a pressão de consultório estiver maior ou igual do que 140/90, já tem a necessidade de um tratamento medicamentoso. Todos os medicamentos antihipertensivos podem ser usados em pacientes diabéticos, mas de preferência aqueles bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, os bloqueadores dos canais de cálcio e diurético, de preferência na mesma formulação, para que haja melhor adesão. Em relação à síndrome metabólica, de 30 a 40% dos hipertensos possuem essa síndrome. Ela é caracterizada por uma associação de fatores de risco cardiovasculares, incluindo obesidade central, elevação de glicemia e dislipidemia, associada à elevação da pressão. Além disso, eleva o risco cardiovascular por ativar mecanismos que se associam a estados protrombóticos e pró-inflamatórios. Nesse caso, o tratamento medicamentoso, claro, sempre junto com mudança de estilo de vida, é quando a PA estiver maior ou igual que 140/90, e são usados IECA, BRA e bloqueadores dos canais de cálcio. Os diuréticos e beta-bloqueadores também podem ser indicados como adicionais. Doença arterial coronariana. A incidência de doença arterial coronariana aumenta progressivamente com a idade. Estudos demonstram que 25% dos infartos podem ser atribuídos à hipertensão arterial.
A doença arterial coronariana também é a principal causa de óbito após os 60 anos nos países industrializados. Isso é favorecido por uma série de hábitos comportamentos e estilo de vida inadequados, como, por exemplo, alimentação desequilibrada, obesidade, principalmente a abdominal, tabagismo, sedentarismo, estresse, entre outros. E estudos mostram que nos homens esse aumento ocorre de forma linear, a partir de 35 anos de idade, e nas mulheres a incidência mantém relativamente baixa, até os 55 anos, podendo passar a crescer após os 65 anos. O tratamento da hipertensão arterial associada à doença arterial coronariana consiste no uso do ácido acetilsalicílico, que é conhecido como AS, como aspirina. Ela reduz a atividade plaquetária. E o objetivo sempre, para que isso não venha a ocorrer, é alcançar uma PA regular entre 130 por 80. Outra doença também é o acidente vascular encefálico. O tratamento antihipertensivo está associado a uma redução de 35% a 44% na incidência de acidente vascular encefálico. O acidente vascular, ele é conhecido popularmente chamado de derrame. É uma resposta contínua agressiva da pressão alta nas paredes dos vasos. E como é que isso ocorre, o AVC, ele tem consequências trágicas. Tem alto índice de mortalidade e é capaz de deixar várias sequelas motoras e cognitivas. Dentre esses acidentes vasculares, estamos dividindo ele entre vascular isquêmico e vascular hemorrágico. O isquêmico, ele ocorre quando há uma obstrução da artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais. Quando o indivíduo está tendo um acidente vascular isquêmico, qual é o sintoma? Ele sente paralisia facial, perda do esforço de um lado do corpo, e esse é um acidente mais comum para a hipertensão arterial. E o acidente vascular hemorrágico, ele ocorre quando há um rompimento de um vaso cerebral, ocasionando um sangramento, uma hemorragia em algum ponto do sistema nervoso. Qual é o sintoma que a pessoa sente? Sente desmaio e convulsões. Ele é mais raro, mas também é com maior índice de mortalidade. Outra também que podemos citar é a insuficiência cardíaca. É uma síndrome clínica complexa, decorrente de uma anormalidade estrutural ou funcional que causa alterações do enchimento ou da ejeção ventricular e ressalta em um débito cardíaco diminuído ou elevação das pressões intracardíacas. O diagnóstico precoce de uma hipertensão arterial e seu tratamento adequado pode reduzir significativamente o desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca, sobretudo em idosos, A estratégia medicamentosa para o controle dessa pressão arterial provém reduções de aproximadamente 50% na incidência da insuficiência cardíaca. É comum também na insuficiência cardíaca a hipertensão arterial que ela não for controlada adequadamente. Quando o paciente apresenta uma pressão arterial elevada, o que acontece? O coração precisa fazer mais esforço para vencer a resistência dos vasos sanguíneos e distribuir o sangue pelo corpo. Com isso, o que o paciente sente? Ele sente cansaço, dor no peito, o batimento do coração fica acelerado. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve sempre controlar a pressão arterial em 130 por 80. Vamos falar um pouco agora sobre hipertensão arterial na gestação. Durante a gestação, algumas mulheres ficam vulneráveis à pré-eclâmpsia, que é a hipertensão que ocorre a partir da 20ª semana, em que pode evoluir para a eclâmpsia. Temos também um dos principais fatores de riscos epidemiológicos são o consumo excessivo de sódio, antecedentes familiares
dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, fatores socioeconômicos e entre outros. Assim, quando as gestantes, a prevalência da hipertensão arterial é igualmente elevada, considerando as pré-existentes e aquelas que desenvolvem a afecção no decorrer da gestação. Temos algumas classificações, existem 4 classificações da hipertensão na gestação, que é a hipertensão crônica, a hipertensão que está presente antes da gravidez ou diagnosticada antes da 20ª semana. A pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que é caracterizada pela liberação por parte do feto de proteínas na circulação materna que provocam uma resposta imunológica da gestante. E a pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica é definida pela elevação aguda da pressão arterial, a qual se agregam proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades. Temos também os conceitos e critérios diagnósticos, que é pressão igual ou maior a 140/90, proteinúria presente, edema, aparecimentos súbitos em mãos e faces, e a hipertensão. Temos também a predição e prevenção da pré-eclâmpsia, em que pode se desenvolver a pré-eclâmpsia quem já tem um histórico de hipertensão crônica, obesas com dislipidemia, pré-eclâmpsia em gestação anterior ou diabetes clínicos. Uma das prevenções são a administração de AS e a administração de cálcio. Tratamento não medicamentoso para gestantes hipertensas. O tratamento não medicamentoso isoladamente não deve ser utilizado em situações em que a pressão encontra-se acima de 16 por mais de 15 minutos, para evitar lesão neurológica irreversível, sugerindo-se um repouso em hospital com monitoramento para pré-eclâmpsia. A internação hospitalar ela vai ser indicada em pacientes que se encontrar com hipertensão grave no período da gestação. Os valores da pressão que seja maior que 15, maior que 16, são detectados imediatamente antes da ocorrência do acidente vascular encefálico. A hipertensão diastólica grave não ocorre antes da maioria dos acidentes vasculares encefálicos de gestantes com pré-eclâmpsia grave. Não há indicações específicas para cuidados durante a internação, mas é necessário que seja feito o monitoramento da condição materna e do feto, fazendo com que a pressão seja medida periodicamente, avaliação diária do peso e da diurese, além de orientações sobre sinais premonitórios, convendo realizar exames laboratoriais de hemograma, enzimas hepática, ácido úrico, creatinina e proteinúria 1-2 vezes por semana e fazer o acompanhamento do feto, avaliando o crescimento e os movimentos fetais através da ultrassonografia. Conduta expectante. Não é recomendada a partir de 37 semanas de gestação em mulheres com hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, sugerindo-se que a conduta seja entre 34 e 37 semanas de gestação em mulheres estáveis, sem piora clínica ou hipertensão grave. O momento ideal de parto antes de 32 a 34 semanas é um dilema, devido à incerteza da segurança da mãe com o término da gestação e a maturidade fetal. Tratamento medicamentoso. O uso de inibidor da enzima de conversão de angiotensina e ECA, o BRA, bloqueador de receptor da angiotensina, e IDR, inibidor direto da renina, são contraindicados na gestação pelo risco de malformação fetal. É recomendado o uso de sulfato de magnésio para a prevenção e o tratamento da eclâmpsia. A terapia medicamentosa ela vai ser iniciada como monoterapia
pelos medicamentos considerados de primeira linha, metildopa, nifedipino de ação prolongada ou beta-bloqueadores, exceto o atenolol. Associar outro medicamento quando não ocorreu o controle adequado, utilizando de primeira linha ou de segunda linha, como diurético tiazídico, clonidina e hidralazina, evitando-se a combinação de medicamentos da mesma classe farmacológica. Evitar também o uso de diuréticos em pacientes com pré-eclâmpsia pela possibilidade de piorar a depressão do volume intravascular. As mulheres puérperas podem receber qualquer medicação antihipertensiva, mas o que vai limitar a escolha é o aleitamento, devendo-se priorizar os antihipertensivos que passam em quantidade menor pelo leite materno. Pacientes que desenvolvem qualquer tipo de hipertensão arterial durante a gestação, principalmente com desfechos ruins como prematuridade e pré-eclâmpsia precoce, têm aumento consistente do risco de doença cardiovascular e renal no futuro. Hipertensão arterial na criança e no adolescente. A prevalência da hipertensão arterial, que é dada por pai, e da hipertensão arterial em crianças e adolescentes vem aumentando nos últimos anos. A prevalência atual de hipertensão arterial na idade pediátrica mostra-se de 3 a 5%, enquanto a de pressão arterial elevada é estimada entre 10 a 15%. Na faixa etária de 7 a 12 anos, a prevalência de pai e hipertensão arterial são de 4,7% e 1,9%, respectivamente, ambas mais prevalentes entre os obesos. O estudo dos riscos cardiovasculares em adolescentes avaliou 73.399 estudantes brasileiros de 12 a 17 anos. A prevalência total de pressão arterial elevada no Brasil foi de 14,5%, taxa máxima de 29,3% nos meninos entre 15 e 17 anos. Na maioria das vezes, a hipertensão arterial pediátrica é assintomática, mas até 40% das crianças hipertensas apresentam hipertrofia ventricular esquerda, na ocasião de seu diagnóstico inicial. A hipertrofia ventricular esquerda, apesar de ser oligossomática na infância, é um precursor de arritmias e insuficiência cardíaca em adultos. A hipertensão arterial pediátrica também pode estar associada ao desenvolvimento de outras alterações de órgão-alvo, como o aumento do espaçamento da camada médio-intimal da carótica, a redução da distensibilidade arterial e o estreitamento arteriolar na retina. Recomenda-se que a medida da pressão arterial seja realizada no mínimo anualmente, a partir dos 3 anos de idade. A hipertensão secundária é muito comum em crianças pré-adolescentes. A maioria dos casos é causado por doenças renais, provocado secundariamente por uma causa identificável. Uma das mais comuns é a arteriosclerose, com prevalência de cerca de 90%, ou a displasia fibromuscular. Já a hipertensão primária, ela é muito comum em adolescentes, porém possui fatores de risco como a obesidade e a hipertensão familiar, que é hereditária. A primária ela não tem uma causa específica conhecida e é a que atinge o maior número de pacientes.